Em uma cena surpreendente, Dwayne Johnson avista uma mulher grávida trabalhando arduamente em um posto de gasolina, e o gesto que ele realiza a seguir é tão inesperado que vai te deixar sem fôlego. O sol escaldante de janeiro castigava as ruas de paralelepípedo de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, onde Sarah Collins caminhava apressada em direção ao sobrado amarelo na rua direita. Seus cabelos cacheados presos em um coque desleixado e os óculos de armação, grossa escorregando pelo nariz fino, denunciavam o cansaço de quem acabara de fazer uma longa viagem. Aos 32 anos, esta mãe solteira havia retornado ao Brasil com seus 2 filhos pequenos, Ethan e Lily, depois de anos vivendo em Los Angeles. Há 5 anos longe, Sarah voltava à cidade natal não por escolha, mas por obrigação. A notícia de que estava grávida do 3º filho coincidiu com o abandono de seu marido e a morte repentina de sua avó, Dona Augusta, a matriarca da família com quem não falava há anos, trazendo-a de volta ao lugar de onde jurara nunca mais retornar. Em sua mão direita, apertava com força uma chave antiga, a única herança explícita mencionada no testamento, junto com a responsabilidade de resolver assuntos inacabados, palavras enigmáticas que a avó deixara escritas. O sobrado, amarelo, agora seu por direito, parecia observá-la com as janelas como olhos cansados. Ethan, de 7 anos, segurava sua mão esquerda com força, enquanto Lily, de 5, se escondia atrás de suas pernas, intimidada pela imponência da construção. A madeira da porta principal rangeu quando Sarah finalmente criou coragem para girar a chave na fechadura. O cheiro de livros antigos, flores secas e cera de abelha invadiu suas narinas, despertando memórias que preferia ter deixado adormecidas. Tardes de chuva folheando livros proibidos no sótão, as histórias sussurradas pela avó sobre tradições familiares, o dia em que descobriu o segredo que a fez fugir. "Voltei, vó", murmurou para o silêncio da casa, sua voz ecoando pelas paredes decoradas com retratos antigos de mulheres de olhar severo, suas ancestrais. O pó que dançava contra a luz do entardecer parecia formar palavras no ar. Naquele momento, Sarah sentiu. A volta não seria apenas uma formalidade para resolver pendências e vender a propriedade, como planejara. O sobrado amarelo e os segredos que ele guardava exigiriam mais dela do que estava disposta a dar. Na mesa central da sala, um envelope lacrado com cera vermelha aguardava. Seu nome escrito com a caligrafia elegante e firme de Dona Augusta parecia pulsar contra o papel envelhecido. Sarah hesitou antes de romper o lacre, temendo que, ao fazê-lo, estaria finalmente aceitando o chamado que evitara por tantos anos. "Minha querida neta", iniciava a carta. "Se está lendo isto, significa que finalmente voltou para casa. Há coisas que apenas você pode resolver agora. O silêncio que nos separou foi necessário, mas já cumpriu seu propósito. Agora é tempo de verdades. Procure no lugar onde as bonecas dormem. Lá encontrará o início do caminho." Sarah deixou a carta cair sobre a mesa, enquanto uma única lágrima traçava caminho por seu rosto. Lá fora, as casas coloridas da pequena cidade continuavam sua rotina pacata, inconscientes de que dentro do sobrado amarelo, antigas promessas quebradas e segredos guardados por gerações começavam a despertar. A primeira noite na casa da avó foi inquietante. Sarah optou por acomodar os filhos no antigo quarto de hóspedes e dormir com eles, em vez de utilizar o quarto principal que pertencia a Dona Augusta, como se tivesse medo de que a proximidade com os pertences da avó tornasse mais real a dor da perda que se recusava a sentir. O sono veio apenas quando a madrugada já se aproximava, trazendo sonhos fragmentados, com vozes femininas sussurrando palavras incompreensíveis. Pela manhã, preparando um café simples na cozinha de azulejos portugueses azuis e brancos, Sarah foi surpreendida por batidas firmes na porta. Ao abri-la, encontrou um homem alto de ombros largos e com uma barba bem aparada que emoldurava um sorriso constante. Parecia pouco mudado desde os tempos de juventude. "Então você realmente voltou", disse ele, com um abraço que durou alguns segundos a mais do que seria apropriado entre antigos conhecidos. Dona Augusta
Sempre disse que você voltaria um dia. Dwayne, perguntou Sarah, reconhecendo o amigo de infância que havia se tornado um advogado respeitado na cidade. Vim apenas para resolver as pendências e colocar a casa à venda, respondeu ela mais fria do que pretendia. Não pretendo ficar. Dwayne assentiu, sem parecer convencido. Sou o executor do testamento da sua avó. Há algumas condições para você receber a herança completa. Condições? Sarah ergueu uma sobrancelha, cruzando os braços numa postura defensiva. Dona Augusta estipulou que você deve permanecer na cidade por pelo menos 30 dias antes de tomar qualquer decisão sobre a propriedade. E há mais. Ela deixou uma série de tarefas que devem ser cumpridas antes que a transferência definitiva seja feita. A irritação de Sarah foi imediata. Mesmo depois de morta, a avó tentava controlar sua vida. Isso é ridículo. Não tenho como ficar um mês aqui. Tenho que encontrar trabalho. Estou grávida e as crianças... Dwayne manteve a calma, tirando do bolso um pequeno livro encadernado em couro vermelho. Este diário pertencia à sua avó. Ela deixou instruções para que fosse entregue a você. As tarefas estão descritas aqui. Relutante, Sarah pegou o diário. Ao tocá-lo, sentiu um leve formigamento nas pontas dos dedos, como se o objeto respondesse ao seu toque. E se eu me recusar? A casa e tudo que há nela será doado para a fundação histórica da cidade, inclusive as receitas culinárias. Sarah empalideceu. As receitas, os segredos culinários transmitidos por gerações que sua avó guardara por décadas, alguns deles de pratos que mais tarde tornaram famosos restaurantes da região. Como chefe de formação, ela conhecia o valor não apenas monetário, mas cultural daquele acervo gastronômico. Isso é chantagem, murmurou. Dwayne sorriu, uma mistura de compreensão e desafio em seus olhos. Isso é Dona Augusta garantindo que você não fuja novamente sem enfrentar o que deixou para trás. Após a partida de Dwayne, Sarah passou o restante da manhã explorando a casa com Ethan e Lily, que corriam curiosos pelos cômodos. Cada espaço parecia conter fragmentos de memórias. A sala de estar, onde aprendera a ler, a biblioteca com livros antigos sobre culinária e história local, o jardim dos fundos, onde sua avó cultivava ervas e temperos para suas receitas famosas. Foi no final da tarde, após colocar as crianças para descansar, que Sarah finalmente encontrou coragem para abrir o diário de sua avó. As primeiras páginas continham anotações sobre receitas tradicionais e inovadoras, típicos do conhecimento, que Dona Augusta, conhecida na cidade como a melhor cozinheira da região, dominava. Mas à medida que avançava na leitura, Sarah percebeu que o diário continha muito mais. Era um registro detalhado de histórias familiares, segredos guardados por gerações e, mais intrigante, menções a um talento especial que as mulheres da família possuíam. O mesmo dom que fizera Sarah fugir anos atrás. A primeira tarefa estava descrita em uma página marcada com uma fita vermelha. Visite a antiga pensão de Inês Collins, 1897-1957, no centro da cidade. Leve um prato de doce de leite artesanal e sirva aos idosos que lá residem ao entardecer. Inês Collins, a bisavó que Sarah nunca conhecera, mas de quem ouvira histórias sussurradas durante sua infância. Histórias sobre como sua comida era mais do que alimento, mas conforto que curava feridas da alma. Histórias que Sarah descartara como exageros de uma cidade pequena e tradicional. No dia seguinte, Sarah preparou o doce de leite seguindo a receita exata do diário de sua avó, com Ethan e Lily observando curiosos e ajudando com pequenas tarefas. Havia algo de especial naquele momento, na forma como seus dedos pareciam saber instintivamente os movimentos certos, como se sua própria memória corporal reconhecesse aquela receita. Ao entardecer, com o doce de leite em uma travessa antiga da família, Sarah levou as crianças até a antiga pensão no centro da cidade, agora transformada em um lar para idosos. O lugar, como tudo na pequena cidade, era uma mistura de simplicidade e história. A fachada de azulejos azuis e o jardim bem cuidado contrastavam com o mobiliário antigo
e o cheiro de lavanda que impregnava o ambiente. Foi recebida por Lisa, a diretora do lar, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso gentil. Você é a neta de Dona Augusta, não é? Seu doce de leite tem o mesmo cheiro que o dela. Sarah sorriu, sentindo um estranho orgulho. Usei a receita dela. É mais do que a receita, querida. É o dom. Lisa a conduziu até o salão comum, onde vários idosos estavam reunidos. Eles estão esperando por você. Entre os residentes, Sarah encontrou rostos que pareciam vagamente familiares. Pessoas que talvez tivessem conhecido em sua infância. Enquanto servia o doce de leite, ouviu histórias sobre sua avó e sua bisavó, sobre como a comida delas sempre trazia mais do que saciedade física. Quando seu marido me deixou, o pudim de Dona Augusta foi o que me deu forças para continuar, contou uma senhora de olhos azuis brilhantes. Era como se cada colherada me devolvesse um pouco da dignidade que pensei ter perdido. Os bolinhos de fubá da sua bisavó Inês curaram minha pneumonia quando os médicos já tinham desistido, relembrou um senhor de quase 90 anos. Naquela época, diziam que ela colocava mais do que ingredientes em suas receitas. À medida que a noite avançava, Sarah observava com fascínio como seu simples doce de leite parecia transformar o ambiente. Os idosos, antes quietos e introspectivos, agora conversavam animadamente, compartilhando lembranças e rindo como crianças. Ethan e Lily, inicialmente, tímidos, brincavam agora com alguns dos residentes, criando uma ponte improvável entre gerações. Ao retornar para o sobrado, Sarah encontrou uma visita inesperada. Sentada na varanda, uma menina de aproximadamente 12 anos a observava com curiosidade. Você deve ser a neta de Dona Augusta, disse a menina, com uma confiança surpreendente para sua idade. Sou Lisa Júnior. Minha avó disse que você precisaria de minha ajuda. Sarah franziu o senho, confusa. Sua avó? A diretora do lar de idosos. Ela era amiga da sua avó. Disse que você estaria procurando algo relacionado às bonecas. As bonecas. A pista na carta de Dona Augusta. Como sua avó sabia disso? Lisa Júnior deu de ombros, com a simplicidade típica da infância. Vovó sabe muitas coisas. Ela disse que eu deveria te mostrar algo. A menina estendeu a mão pequena. Você vem? Contra seu melhor julgamento, Sarah deixou Ethan e Lily sob os cuidados da vizinha e seguiu Lisa Júnior pelas ruas da pequena cidade até uma loja de brinquedos antigos. Lisa Sênior, a diretora do lar de idosos, as esperava na porta. Seus olhos claros pareciam enxergar além da superfície quando examinou Sarah. Finalmente você voltou, disse Lisa, com um sorriso enigmático. Augusta sempre soube que você voltaria quando fosse tempo. Parece que todos sabiam mais sobre meus planos do que eu mesma, comentou Sarah, não conseguindo esconder o tom amargo. Não são planos, querida. É destino. Lisa indicou que a seguissem para dentro da loja, um ambiente acolhedor repleto, de brinquedos de épocas passadas e pequenos objetos curiosos. Augusta e eu compartilhamos muitos segredos ao longo dos anos. Um deles envolve sua família e a minha. Lisa conduziu Sarah até uma prateleira nos fundos da loja, onde uma coleção de bonecas antigas de porcelana estavam expostas. No centro, destacava-se uma boneca particularmente bela, de traços delicados e vestido azul celeste. Esta boneca pertenceu à sua bisavó Inês, explicou Lisa. Quando as dificuldades começaram na cidade durante a Grande Fome de 1952, ela confiou este objeto à minha mãe para guardar. Por gerações, minha família protegeu este segredo, esperando o momento certo para devolvê-lo à herdeira legítima. Com mãos trêmulas, Sarah pegou a boneca. Era mais pesada do que parecia, e algo em seu interior pareceu se mexer. O que tem dentro dela? A verdade que você procura. Mas tenha cuidado. Verdades guardadas por tanto tempo podem ser dolorosas quando reveladas. De volta ao sobrado amarelo, com as crianças já adormecidas, Sarah examinou cuidadosamente a boneca. A porcelana pintada à mão retratava um rosto sereno, quase vivo em sua expressão. Após alguns minutos de hesitação, Sarah descobriu um pequeno mecanismo na parte de trás da cabeça da boneca. Ao pressioná-lo, ouviu-se um clique,
e o peito da boneca se abriu, revelando uma cavidade onde repousava um pequeno caderno encadernado em tecido bordado, junto com um antigo medalhão de prata. O caderno continha registros datados de 1924 a 1957, escritos pela própria Inez Collins. À medida que lia, Sarah descobriu uma história que jamais imaginara. Sua bisavó havia sido uma cozinheira respeitada em toda a região, cujas refeições tinham o poder de curar não apenas o corpo, mas também a alma. Mais chocante, porém, foi descobrir que Inez havia sido perseguida e eventualmente forçada a fechar seu restaurante por um grupo de homens influentes da cidade que temiam a independência financeira e a influência que ela exercia sobre as mulheres locais, encorajando-as a buscar seus próprios sonhos. O dom passa de mãe para filha, mas se manifesta com mais força a cada 3 gerações, escreveu Inez em uma das últimas entradas. Minha neta Augusta mostra sinais, mas temo pela neta dela. O ciclo se completará com ela, e os que temem nosso poder farão de tudo para impedi-la. Um calafrio percorreu a espinha de Sarah. A neta de Inez era Dona Augusta, e a neta de Augusta era ela própria. Nos dias seguintes, Sarah cumpriu outras tarefas deixadas por sua avó. Preparou refeições para famílias necessitadas da cidade, recuperou receitas da família que haviam sido escondidas em diferentes partes da cidade. E, gradualmente, começou a reunir as peças de um quebra-cabeça muito maior do que imaginava. Em uma dessas visitas, conheceu Clara, uma professora aposentada, que revelou uma parte crucial da história. Sua avó salvou minha vida quando eu era jovem. Após um aborto espontâneo, eu entrei em depressão profunda e recusei alimentação por semanas. Nenhum médico conseguia me ajudar. Dona Augusta preparou uma sopa que não apenas me nutriu fisicamente, mas devolveu minha vontade de viver. Depois, ela me ajudou a processar o hospital pela negligência no atendimento. O hospital pertencia ao prefeito da época. É por isso que eles a temiam tanto, compreendeu Sarah. Não era apenas pelo dom culinário, mas por como ela usava seu conhecimento para empoderar mulheres. Exatamente, confirmou Clara. E não foi só sua, avó. Por gerações, as mulheres da sua família desafiaram o poder estabelecido, dando força e auxílio a mulheres que não tinham a quem recorrer. À medida que os dias passavam, Sarah sentia mudanças sutis em si mesma. Suas habilidades culinárias pareciam intensificadas. Os pratos que preparava causavam efeitos surpreendentes. Seu caldo de legumes aliviou a febre de Ethan em uma noite. Seu bolo de chocolate trouxe um sorriso genuíno ao rosto de uma vizinha em luto. Suas tortas pareciam trazer memórias felizes a quem as provava. Eram os mesmos sinais que a haviam apavorado aos 23 anos e motivado sua fuga da cidade, temendo o peso da responsabilidade. Ao final da 3ª semana, Duane a procurou novamente, desta vez com notícias preocupantes. A Fundação Gastronômica da cidade entrou com um processo para impedir que você venda a casa. Alegam que o sobrado é um patrimônio cultural que deve ser preservado e que as receitas da família Collins devem ser tornadas públicas para a preservação cultural. Isso é absurdo. As receitas são minha herança familiar. Tecnicamente, ainda não são. Não até que você cumpra todas as condições do testamento. Duane hesitou antes de continuar. A mais, encontraram documentos questionando a sanidade mental de sua avó nos últimos anos. Estão usando isso para contestar o testamento. Quem está por trás disso? Perguntou Sarah, sentindo a raiva crescer. A fundação é presidida por Eduardo Mendes. Seu avô era o dono da rede de restaurantes que competia com o estabelecimento da sua bisavó Inês. As peças do quebra-cabeça encaixavam-se com uma clareza assustadora. A mesma família que perseguira sua bisavó agora tentava tomar as receitas dos Collins, apagando definitivamente o legado das mulheres que haviam desafiado o poder local por gerações. Naquela noite, revisando novamente os diários de Inês e Augusta, Sarah encontrou menções a um ritual culinário que sua bisavó realizava em ocasiões especiais. Um banquete que unia a comunidade e fortalecia os laços entre as mulheres da região. Com crescente sensação de urgência,
Sarah decidiu que era hora de parar de fugir e enfrentar aquilo que tanto temia em si mesma. No dia seguinte, ajudada por Lisa Jr. e sua avó, Sarah começou os preparativos para o banquete. Ingredientes específicos foram colhidos no Jardim dos Fundos. Receitas antigas foram desenterradas. O fogão a lenha, há anos sem uso, foi aceso novamente. Lisa explicou cada etapa com a paciência de quem guarda conhecimentos ancestrais. Este banquete não te dará poderes que você já não possua, explicou a senhora. Ele apenas despertará o que já existe em você, removendo os bloqueios que você mesma criou por medo. Enquanto trabalhavam nos preparativos, Duane apareceu com mais notícias. Eduardo Mendes conseguiu uma liminar para inspecionar a casa amanhã. Alega preocupação com a preservação dos bens culturais como as receitas. Amanhã é o banquete, murmurou Lisa, trocando um olhar significativo com Sarah. Não é coincidência. Do que vocês estão falando? Perguntou Duane confuso. Sarah respirou fundo. Era hora de confiar em alguém além das mulheres, que compartilhavam seu segredo. Duane, preciso te contar algo que vai soar completamente maluco. Para sua surpresa, Duane ouviu toda a história. Sobre o dom das mulheres Collins, sobre a perseguição histórica, sobre o banquete planejado, sem demonstrar descrença. Sempre soube que havia algo especial em sua família, disse. Ele, por fim. E isso explica por que meu pai sempre advertiu sobre as refeições em sua casa, mesmo sendo vizinhos. Seu pai era gerente de um dos restaurantes de Eduardo na época em que sua avó enfrentou os maiores problemas. Ele nunca falou diretamente sobre isso, mas sempre insinuou que a comida da família Collins era perigosa de alguma forma. Duane pegou a mão de Sarah entre as suas. Eu posso ajudar a atrasar a inspeção. Vocês terão a noite de amanhã. Na noite do banquete, o céu estava excepcionalmente estrelado sobre a pequena cidade. Na cozinha do sobrado amarelo, Sarah, usando o avental que pertencera à sua avó, coordenava os preparativos finais. Ethan e Lily, entusiasmados com a agitação, ajudavam colocando flores nos arranjos de mesa. Lisa, sua neta, Clara e outras, 5 mulheres que Sarah conhecera ao longo do mês, ajudavam nos preparativos. Todas elas haviam sido, de alguma forma, tocadas pelas mulheres Collins ao longo das gerações. Seguindo as instruções dos diários, Sarah preparou 7 pratos diferentes, cada um representando um aspecto do legado de sua família. Uma sopa, de ervas para cura, um pão para sustento, uma carne para força, um vegetal para conexão com a terra, um molho para transformação, uma bebida para clareza mental e, por fim, um doce para alegria e celebração. Cada prato foi preparado com intenção específica, as palavras antigas do diário de Inês sussurradas sobre as panelas enquanto cozinhava. À medida que os convidados, todas mulheres da comunidade, de diferentes idades e classes sociais, chegavam e eram servidos, Sarah observava com fascínio o efeito de sua comida. Conversas fluíam com honestidade incomum. Histórias de dor eram compartilhadas sem vergonha. Apoio era oferecido, sem hesitação. Uma energia palpável preenchia o ambiente, unindo todas as presentes em uma experiência que transcendia a simples refeição. Foi durante a sobremesa, quando Sarah servia seu doce de leite especial, que algo extraordinário aconteceu. Ao provar a primeira colherada, teve uma visão nítida de sua bisavó Inês, sua avó Augusta e outras mulheres Collins de gerações passadas, todas de pé ao seu redor na cozinha, suas vozes unindo-se em um cântico que reverberava mais em sua mente do que em seus ouvidos. Aceite seu dom, sussurrou a voz de Dona Augusta. Não para fugir, mas para ficar e concluir o que começamos. No auge do banquete, quando a energia parecia palpável no ar, Sarah sentiu algo romper-se dentro dela. Uma barreira que mantivera erguida por anos, bloqueando não apenas seu dom culinário, mas também suas memórias mais dolorosas e sua conexão com suas raízes. Uma torrente de sabores, receitas e conhecimentos inundou sua mente. Segredos familiares, técnicas ancestrais, combinações de ingredientes e o verdadeiro propósito do dom das Collins,
não apenas para alimentar o corpo, mas para nutrir a alma, para fortalecer aqueles que precisavam de coragem, para trazer à tona verdades onde mentiras prevaleciam. Quando o último prato foi servido e as convidadas começaram a se despedir, o sobrado amarelo parecia vibrar com uma energia renovada. Sarah, exausta, mas estranhamente revigorada, sabia que algo fundamental havia mudado dentro dela. Pela primeira vez em anos, sentia-se completa, como se uma parte essencial de si mesma tivesse finalmente retornado. "Agora você sabe", disse Lisa, com lágrimas nos olhos. "Agora você está pronta." "Pronta para quê?", perguntou Sarah, ainda atordoada pela experiência. "Para enfrentar aqueles que tentaram silenciar sua família por gerações", respondeu Lisa, "e para assumir seu lugar como guardiã do legado Collins." A manhã seguinte, trouxe Eduardo Mendes ao sobrado amarelo, acompanhado de 2 advogados e um oficial de justiça. Alto, elegantemente vestido e com cabelos grisalhos bem penteados, Eduardo, 65 anos, exalava autoridade e arrogância em cada gesto. Seu sorriso não alcançava os olhos frios quando cumprimentou Sarah. "Senhorita Collins, é um prazer finalmente conhecê-la. Sua avó falava muito sobre você." "Duvido que em termos elogiosos", respondeu Sarah, mantendo-se firme diante do homem que tentava tomar sua herança. Pelo contrário, Dona Augusta era uma mulher fascinante. Apesar de nossas diferenças, sempre admirei sua determinação. Eduardo percorreu a cozinha com olhos avarentos, avaliando cada utensílio. "Esta casa guarda tesouros culturais que pertencem à história gastronômica de nossa cidade, não apenas a uma família. Tesouros que sua família tentou tomar à força por gerações", retrucou Sarah, sentindo uma confiança que não existia antes do banquete. "Assim como tentaram arruinar minha bisavó." O sorriso de Eduardo vacilou por um instante. "Não sei do que está falando. Estou aqui apenas como representante da Fundação Gastronômica. Estamos todos aqui por razões que vão além do aparente, não é mesmo?" Enquanto os advogados e o oficial começavam a inventariar os objetos da casa, Sarah conduziu Eduardo até a sala de jantar, onde Duane já os esperava com documentos espalhados sobre a mesa antiga. "Seu advogado parece ter encontrado alguns papéis interessantes em nossas pesquisas", comentou Eduardo, tentando manter o tom casual. "Na verdade", interveio Duane, "encontrei documentos que sua fundação preferiria que permanecessem enterrados." Duane estendeu sobre a mesa fotos antigas, recortes de jornais amarelados e cartas. Registros da sabotagem sistemática do restaurante de Inês Collins em 1957. Curiosamente, todos os envolvidos eram funcionários dos estabelecimentos de seu avô. E mais curioso ainda, sua rede de restaurantes passou a usar versões modificadas das receitas Collins logo após o fechamento do estabelecimento de Inês. Eduardo empalideceu, mas recuperou a compostura rapidamente. "Especulações baseadas em coincidências. Nada disso tem relevância jurídica hoje." "Talvez não", concordou Sarah. "Mas e isso?" Ela colocou sobre a mesa um livro contábil que encontrara escondido em um compartimento secreto na despensa. Registros de pagamentos do seu avô a informantes que roubavam receitas e técnicas de minha bisavó. E, curiosamente, ainda há páginas com registros similares durante a época em que minha avó enfrentou problemas com seu estabelecimento. "Isso é absurdo." Eduardo tentou pegar o livro, mas Sarah foi mais rápida. "Não toque no que não lhe pertence", disse ela, com uma autoridade que surpreendeu a si mesma. No mesmo instante, um aroma intenso e inexplicável preencheu-a, sala fazendo os advogados e o oficial recuarem instintivamente, como se tivessem sido transportados para memórias pessoais desconfortáveis. Eduardo recuou, um misto de medo e reconhecimento em seus olhos. "Você é como elas", murmurou. "Exatamente como elas", confirmou Sarah. "E como elas, não permitirei que sua família continue tentando apagar nossa história." Duane pigarreou, retomando o tom profissional. "Sr. Mendes, além desses documentos comprometedores, temos testemunhos de dezenas de mulheres da cidade sobre como sua família sistematicamente tentou silenciar as Collins por gerações.
Se a fundação insistir neste processo, seremos forçados a tornar tudo público. O rosto de Eduardo assumiu uma expressão calculista. E o que exatamente você propõe? A retirada imediata do processo contra a propriedade, respondeu Duane. E um reconhecimento formal da fundação sobre a importância histórica da família Collins para a gastronomia local, especialmente no aspecto social da alimentação como forma de apoio comunitário. Em troca? Perguntou Eduardo, já antecipando uma negociação. Em troca, interveio Sara, concordarei em abrir parte da casa como uma pequena escola culinária, focada em gastronomia tradicional e seu impacto social. Mas a propriedade e as receitas continuarão sendo da família Collins, e eu determinarei como serão utilizadas. Eduardo refletiu por alguns momentos, claramente avaliando suas opções. O escândalo que os documentos provocariam seria devastador, não apenas para a reputação histórica de sua família, mas também para sua própria rede de restaurantes, que por anos se gabara de receitas originais. Concordo com seus termos, disse finalmente estendendo a mão, mas saiba que estarei observando. Como sua família sempre fez, respondeu Sara, ignorando a mão estendida. A diferença é que agora estou alimentando quem realmente precisa, não apenas os poderosos. Após a saída de Eduardo e sua comitiva, um silêncio carregado de significado pairou na sala de jantar. Duane olhou para Sara com uma mistura de admiração e curiosidade. O que aconteceu ontem à noite no banquete? Perguntou ele. Você está diferente. Sara sorriu, passando os dedos pela superfície polida da mesa antiga de jantar. Finalmente compreendi o que minha avó tentou me ensinar anos atrás, antes de eu fugir. Este dom não é uma maldição a ser temida, mas uma responsabilidade a ser aceita. Ela virou-se para encarar Duane diretamente. Por gerações, as mulheres da minha família nutriram esta cidade, usando o que sabiam e o que sentiam. Agora é minha vez. Então você vai ficar? Sim, respondeu Sara, sentindo a certeza dessa decisão se solidificar em seu peito. Este é meu lugar, sempre foi. Naquela mesma tarde, Lisa, sua neta Clara e as outras mulheres que participaram do banquete reuniram-se novamente no sobrado amarelo, desta vez não apenas para uma refeição, mas para planejar o futuro do legado das Collins. O que começara como uma obrigação indesejada para Sara transformava-se agora em uma missão consciente: manter viva a tradição culinária de sua família e usar seu dom recém-aceito para continuar a obra iniciada por Inês há quase um século. Enquanto discutiam planos para a escola culinária que ocuparia parte da casa, Ethan e Lily brincavam no jardim, já perfeitamente adaptados à nova vida. Sara observou seus filhos pela janela e acariciou suavemente a barriga que começava a mostrar os sinais da nova vida que crescia dentro dela. Pela primeira vez desde que fora abandonada pelo marido, sentiu verdadeira esperança no futuro. O sobrado amarelo, com suas paredes grossas e janelas antigas, não era uma prisão do passado como temera, mas um refúgio para o conhecimento e um farol para o futuro. Uma conexão que unia gerações de mulheres através dos tempos, tecida com fios de coragem, sabedoria e o poder transformador do alimento preparado com amor. 6 meses se passaram desde que Sara retornara à pequena cidade, com a intenção de vender o sobrado amarelo e partir novamente. A casa, que antes parecia um repositório de memórias dolorosas, transformara-se agora em um espaço vibrante de criatividade e acolhimento. O primeiro andar fora convertido na prometida escola culinária, onde aulas sobre gastronomia tradicional e seu impacto social atraíam tanto moradores locais quanto visitantes de cidades vizinhas. A cozinha, ampla e modernizada, sem perder seu charme original, abrigava diariamente mulheres aprendendo não apenas técnicas culinárias, mas também a história de resistência e solidariedade por trás de cada receita. O Jardim dos Fundos, antes escondido por muros altos, agora estava aberto à comunidade como um espaço para cultivo de temperos e ervas. Ethan, agora com 8 anos, havia desenvolvido um interesse surpreendente pela jardinagem, enquanto Lily, com seus 6 anos, já demonstrava um talento natural para a culinária.
frequentemente ajudando a mãe nas aulas. O terceiro filho de Sarah, uma menina que recebera o nome de Augusta em homenagem à bisavó, nascera saudável 3 meses antes, trazendo ainda mais vida ao sobrado. Sarah encontrara um equilíbrio que jamais imaginara possível entre sua carreira como chefe, seu papel de mãe e sua nova responsabilidade como guardiã do legado Collins. Dwayne tornara-se uma presença constante em suas vidas. Inicialmente como advogado e amigo, gradualmente evoluíra para algo mais. Suas visitas noturnas após o fechamento da escola, as longas conversas na varanda enquanto as crianças dormiam e o apoio incondicional durante os momentos difíceis da gravidez haviam criado uma conexão que nenhum dos dois mais negava. Numa manhã particularmente ensolarada de domingo, enquanto Sarah preparava o café da manhã, Dwayne entrou na cozinha com um envelope em mãos. "Acaba de chegar por correio", disse ele com uma expressão enigmática. "É de Los Angeles." Sarah pegou o envelope com apreensão. O remetente era seu ex-marido que não dera notícias desde que a abandonara. Dentro, um breve bilhete e documentos legais. "Ele está renunciando à guarda dos filhos", explicou Sarah, após ler o conteúdo. "E deseja que eu tenha a documentação completa para facilitar o processo de adoção caso eu decida me casar novamente." Dwayne assentiu, tentando esconder o sorriso que se formava em seus lábios. "Parece que ele finalmente fez algo decente. Ou talvez tenha apenas provado meu doce de leite", respondeu Sarah com um sorriso enigmático. Na noite anterior, ela havia enviado ao ex-marido um pote de doce com uma nota simples: "Para que você encontre seu próprio caminho de volta para casa." Semanas depois, a escola culinária Collins recebeu um visitante inesperado. Eduardo Mendes, agora visivelmente mais envelhecido do que da última vez em que se encontraram, apareceu durante uma das aulas de Sarah. "Vim como cliente, não como adversário", explicou ele ao notar a postura defensiva de Sarah. "Ouvi dizer que seu curso sobre culinária terapêutica tem ajudado muitas pessoas." Sarah o observou com curiosidade. Havia algo diferente em seus olhos, antes frios e calculistas, agora carregados de uma vulnerabilidade que ela jamais esperaria. "Ver? Minha esposa está doente", continuou Eduardo, com a voz levemente trêmula. "Os médicos dizem que é questão de tempo. Ela mencionou antes de piorar que sempre quis provar seu bolo de canela. Aparentemente, sua avó ofereceu a ela uma vez há décadas, mas ela recusou por lealdade a mim." O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da colher de pau que Sarah mexia numa panela. "Volte amanhã às 4 da tarde", disse finalmente. "Trarei um bolo fresco para você levar a ela." Naquela noite, depois que todos se foram, Sarah passou horas na cozinha, preparando não apenas um bolo, mas uma refeição completa. Diferente das outras vezes em que cozinhara para a cura, desta vez não buscava empoderamento ou revelação, mas algo mais fundamental: paz. Enquanto suas mãos trabalhavam a massa, sussurrava as palavras que encontrara no último diário de sua avó. "O maior poder está não em vencer o inimigo, mas em transformá-lo em alguém que já não deseja ser seu inimigo." Na tarde seguinte, Eduardo retornou, recebendo das mãos de Sarah não apenas o bolo solicitado, mas uma cesta completa com pequenas porções de diversos pratos. "Para a jornada", explicou ela simplesmente. 2 semanas depois, Sarah recebeu a notícia do falecimento da esposa de Eduardo. Para sua surpresa, recebeu também um convite para o funeral. Ao chegar à cerimônia, acompanhada de Dwayne, notou Eduardo se aproximando com algo nas mãos. A cesta que ela havia enviado, agora contendo um envelope. "Ela partiu em paz", disse, ele com os olhos marejados. Suas últimas semanas foram as mais tranquilas em anos. Seu alimento fez isso. Eduardo estendeu o envelope para Sarah. "Ela deixou isto para você." Dentro do envelope, Sarah encontrou uma carta manuscrita e várias receitas antigas, amareladas pelo tempo. "Estas foram as receitas originais que seu avô tomou da minha bisavó", disse Eduardo com visível dificuldade. "Minha esposa as guardou todos esses anos, contra a vontade dele. Ela sempre acreditou que estavam amaldiçoadas por terem sido roubadas. Acredito que pertencem a você agora."
Sarah observou as receitas com assombro. Eram técnicas e combinações que haviam se perdido 2 gerações atrás. Conhecimentos que completavam os fragmentos que sua avó tentara reconstruir ao longo dos anos. "Por que está me devolvendo isso agora?" perguntou. "Porque finalmente entendi o que meu avô e meu pai nunca compreenderam. Não foram as receitas que fizeram o sucesso das mulheres Collins. Foi algo que não pode ser roubado ou comprado." Eduardo fez uma pausa, olhando para o céu claro. "Além disso, acredito que minha esposa tinha razão sobre a maldição. Nossas vidas foram marcadas por sucesso material, mas vazias de verdadeira satisfação." Semanas após o funeral, a escola culinária Collins inaugurou uma nova seção dedicada a receitas terapêuticas tradicionais, incorporando os conhecimentos perdidos que finalmente retornaram à família. A notícia da comida que cura espalhou-se rapidamente, atraindo pessoas de toda a região, em busca não apenas de alimentação, mas de conforto e renovação. Em uma noite tranquila, com os filhos dormindo e o sobrado silencioso, Sarah sentou-se na varanda com Duane, compartilhando um prato de doce de leite enquanto observavam as estrelas. "Você já pensou em expandir?" perguntou ele. "Sua comida poderia ajudar muito mais pessoas." Sarah sorriu, recostando a cabeça no ombro dele. "Não preciso expandir para alcançar outras pessoas. As receitas viajam com quem as aprende. Cada aluna que sai daqui leva consigo não apenas técnicas, mas a essência do que fazemos." Ela fez uma pausa, observando a lua cheia que iluminava o jardim. "Além disso, o verdadeiro poder do que fazemos está em conhecer quem alimentamos, em ver seus olhos quando provam algo, preparado especialmente para suas necessidades. Isso não pode ser industrializado." Duane assentiu, envolvendo-a em um abraço. "Sabe o que mais gosto em você? A forma como transformou uma história de perseguição em uma de redenção. Você poderia ter usado seu dom para a vingança, mas escolheu a cura. Aprendi com minha avó e bisavó que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em nutrir", respondeu Sarah. "É mais difícil, mais lento, mas suas raízes vão mais fundo e seus frutos alimentam gerações." No jardim, uma pequena planta crescia ao lado da porta da cozinha. Um broto que Sarah encontrara no antigo diário de Inês, preservado por décadas. Uma erva rara que sua bisavó trouxera de terras distantes, cujo aroma, dizia a lenda, permitia que as pessoas se reconectassem com suas memórias mais queridas. Sarah a plantara no dia em que decidira ficar, e agora, finalmente, ela dava sinais de florescer. Olhando para a planta, para a casa iluminada pela lua e para o homem ao seu lado, Sarah sentiu uma plenitude que nem sabia ser possível. O caminho, que a trouxera de volta à cidade natal, fora tortuoso e marcado por perdas, mas agora, finalmente, compreendia as palavras que sua avó sempre repetia. Algumas vezes, precisamos nos perder para encontrar nosso verdadeiro caminho de volta para casa. No sobrado amarelo, agora pleno de vida e risadas infantis, a tradição das mulheres Collins continuava a se fortalecer, não mais em segredo ou sob ameaças, mas abertamente, alimentando corpos e almas, nutrindo esperança onde antes havia apenas vazio. E Sarah sabia, com a certeza que vinha de gerações antes dela, que este era apenas o começo de um novo capítulo na história que sua bisavó Inês havia iniciado décadas atrás. Uma história sobre o poder transformador do alimento preparado com intenção, sobre mulheres que resistiam através do ato mais fundamental de cuidado. Alimentar aqueles que precisam não apenas de nutrição, mas de cura, coragem e esperança.